Olá, vamos começar mais um vídeo aqui. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra muito especial que faz referência a todos nós. E é importante a gente compreender aquilo que Deus quer e deseja para nós. Tá? De forma bem rápida eu quero compartilhar o que está escrito lá em Atos 2. A partir do 42 a gente vai entendendo juntos. Se der para a gente compreender tudo agora, amém. Senão o Senhor vai nos dando graça e a gente vai repartindo aquilo que o Senhor determinar, de acordo com a vontade dele. No versículo 42 do capítulo 2 de Atos, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. E continua: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo ou no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a gente lê essa palavra num contexto geral de igreja, a gente sempre fica tentando olhar para trás, e existe até um jargão que todos nós usamos quando nós lemos esse texto: a igreja primitiva. Mas que o Senhor mude essa realidade. E eu creio que tem chegado o tempo que o Senhor está já mudando, já está tocando no coração da igreja, na visão da igreja, para compreender que essa palavra aqui, ela não faz menção à igreja primitiva, ela não faz menção a um povo isolado, ela não faz menção a uma época distinta, ela não faz. Ela faz menção à igreja de Jesus Cristo. Aqui essa palavra está fazendo menção da igreja de todos os tempos. Nós não podemos nos anular do compromisso e da realidade que esse texto tem conosco. Esse texto tem conosco que nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, sim. Nós somos essa igreja que mantém a comunhão firme, consolidada, bem consolidada. Como? Nas orações, no partir do pão, na leitura da palavra, né? Com muito temor. Os prodígios e sinais acontecendo no meio da igreja, se desenvolvendo através dos dons do Espírito, e a igreja se entregando de forma total e plena àquilo que o Senhor determina, tá? Nós precisamos acreditar que essa palavra, ela não faz menção a alguém que viveu há um tempo determinado e que realizou algumas coisas e que fez coisas extraordinárias e que agora, então, nós precisamos olhar para trás para poder enxergar o modelo de igreja que nós precisamos ser. Não, Jesus, ele é o dono dessa igreja, como ele é o dono da igreja hoje. A igreja, ela é uma só em todos os tempos. Jesus não teve uma igreja no século passado e não tem uma outra igreja no século presente e não terá uma igreja nova no futuro, no século que virá, se vier, com todas as coisas que têm acontecido, caminhamos para o final. Então nós precisamos entender que quando Jesus estabeleceu a igreja dele, ele estabeleceu a igreja, a única igreja, a igreja que glorifica o nome dele, a igreja que santifica o nome dele, a igreja que vive a esperança da glória dele, a igreja que glorifica o Pai em todas as suas ações, uma igreja unânime, uma igreja com o mesmo pensamento, uma igreja com os mesmos sentimentos, a igreja que cuida uns dos outros e zela uns dos outros, a igreja que não tem como exclusivamente as coisas somente para si, mas tudo que tem pensa em repartir e beneficiar aqueles que estão contigo, porque a igreja de Cristo é a família que glorifica o Pai, é uma nação de filhos que glorifica o Pai. Essa é a igreja de Jesus. Então, para a gente compreender e parar com o erro de tentar olhar para o passado e ficar, essas características eram da igreja primitiva, se nós vivêssemos assim. Meu querido, se você tem em mente que você precisa viver isso, então viva isso. Se nós estamos identificando a necessidade de vivermos assim, por ser essa a expressão clara da igreja de Jesus, então que vivamos
como essência a igreja de Jesus. E essa igreja manifesta em atitudes, ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma há temor, muitos prodígios, sinais e maravilhas serão feitos por meio dos apóstolos, por meio dos irmãos. Todos os que creem vão estar juntos e ter tudo em comum, vão vender suas propriedades e bens e vão distribuir a todos aqueles que tiverem necessidade ou estiverem necessitando, tá? Diariamente, essas pessoas, essa igreja vai perseverar unânimes em todos os lugares, nas praças, nos albergues, nas ruas, em comunhão, nas casas, no partir do pão. Diariamente, essa igreja vai, de forma comunicativa, expressar a glória e o poder de Deus, e o poder do amor do Pai, e o poder do amor de Cristo, louvando a Deus. E aí o que vai acontecer? Algo contrário do que tem acontecido hoje. Por quê? Porque a igreja se fechou nos seus guetos, se fechou nos seus lugares, se fechou nessa condição religiosa que não deixa, que não abre espaço para que aquelas pessoas de fora entendam que ali é o meio pelo qual elas vão também se aproximar do Pai, se reconciliar com o Pai de uma forma extraordinária. E na medida que nós vamos caindo na simpatia do povo, e na medida que nós vamos ajudando a sociedade, que nós vamos colocando essa forma de viver graciosamente diante da sociedade, o Senhor mesmo vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Então nós precisamos compreender, amados, que nós não somos uma igreja diferente daquilo que a palavra de Deus revela o que é a igreja. Igreja não faz menção a lugares, igreja não faz menção a reuniões de muitas pessoas. Igreja faz menção a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E todas as características dessa igreja revelam a pessoa de Jesus, com todas as suas atitudes e com todo o seu caráter. Entendamos, eu, você, somos a igreja de Jesus Cristo. Aleluias, quero repetir, eu e você somos a igreja de Jesus aqui na terra. Aleluias, que essa palavra se cumpra no nosso coração. Fique em paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus.